Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para o nosso módulo 3 do nosso curso Aprendendo a Analisar Seus Sonhos. Já teve o módulo 1, que eu falei a respeito da história dos sonhos. Teve o módulo 2, que eu falei sobre os fundamentos da psicologia analítica junguiana e sobre quem foi Carl Gustav Jung, alguns conceitos. E hoje nós vamos entrar propriamente nos sonhos mesmo, porque o primeiro e o segundo módulo é como quando a gente começa a graduação. Que o primeiro e o segundo ano a gente, fica um monte de coisa solta, um monte de matéria solta, a gente não sabe muito para que serve aquilo, a gente fica doido querendo entrar mesmo naquilo que a gente vai fazer na nossa vida profissional. E só a partir do terceiro ano em diante, em geral, a maioria dos cursos, só a partir do terceiro ano em diante é que nós realmente adentramos os conteúdos mais, digamos assim, o núcleo daquilo que a gente quer conhecer. Então, hoje nós vamos começar o núcleo mesmo a respeito dos sonhos, de contar um pouco a respeito dos conceitos de sonhos, fazer um preâmbulo hoje para a gente dar continuidade. Se você não assistiu ainda o primeiro e o segundo módulo, estão disponíveis no meu canal. Por favor, se inscreva no canal. Eu tenho pedido isso para as pessoas porque eu preciso ter uma quantidade de inscritos para poder fazer coisas ao vivo no YouTube. Então, além de, se você gostar desse vídeo, assista o primeiro e o segundo módulos e também se inscrevam no canal, tá? Também curtam, compartilhem, deixem comentários, sugestões, críticas, tranquilo. Para mim vai ser um prazer fazer esse diálogo com vocês para melhorar os próximos módulos, porque ainda teremos alguns módulos pela frente. Então, os sonhos, o fascínio pelos sonhos vem de longas datas, mas inicialmente os seres humanos, eles interpretavam os sonhos como uma comunicação entre o ser humano e Deus. Também os sonhos passaram por um processo de serem entendidos como aviso, como orientação espiritual, como premonição, como revelação, e assim vai por toda a Idade Média, mais ou menos. E quando entra, então, termina a Idade Média, nós começamos a Idade Moderna, em que a ciência avança muito, em que já se é permitido manipular o corpus, porque na Idade Média não era permitido, a igreja não permitia. Então, os estudos de fisiologia, de neurologia, o estudo do corpo humano era algo limitado. Certamente, com certeza, tinham aqueles que faziam escondido, porque essas coisas da ciência nunca ninguém conseguiu segurar. Mas era difícil, era algo complicado. Com o fim da Idade Média, os estudos de fisiologia, de neurociências, de neurologia, neurofisiologia, enfim, todos esses campos, começaram talvez a ter começaram a ter um interesse também para tentar entender os sonhos como se fossem elementos nascidos a partir do orgânico. E aí vem Freud, com a psicanálise, falar de questões subjetivas, não só uma produção orgânica, mas uma produção que vem do campo da nossa subjetividade, do nosso inconsciente. E assim, a questão dos sonhos também passa a fazer parte dos objetos de interesse da psicologia. Uma coisa interessante era que no tempo, na antiguidade, no templo de Esculápio, que era o deus da medicina, nesse templo de Esculápio, existiam os doentes que iam dormir nesse templo para terem um sonho e a partir desse sonho que a cura se dava. Então o sonho trazia instruções relacionadas com a cura dos pacientes. Isso lá na antiguidade. Uma coisa importante antes da gente continuar é retomar o conceito de símbolos. Eu não sei se eu falei lá, provavelmente falei sim no módulo 2, quando eu dei os conceitos. E todas as vezes que agora eu falar desses conceitos
já relacionado com os sonhos, eu vou sempre fazer uma retomada para que vocês relembrem. Os símbolos são entender o que são os símbolos é muito importante para a gente poder compreender a questão dos sonhos. Os sonhos, os símbolos, eles significam mais do que indicam ou expressam. Eles têm aspecto abrangente e inconsciente, que nunca se deixa exaurir ou definir com exatidão, indicando um sentido oculto, obscuro, desconhecido. Então esqueçam manuais. Sonhei com isso, é tal coisa. Sonhei com piolho, é fofoca. Sonhei com cobra, é traição. Sonhei com... o que mais que o pessoal diz? Com dente, é morte. Todos esses elementos são para serem interpretados de forma simbólica. Então, são símbolos. É importante aprender bem o conceito de símbolos, porque a partir da compreensão desta simbologia que você vai ser capaz de analisar o seu sonho. Nós produzimos símbolos espontaneamente em nossos sonhos. Os sonhos, ele mostram um aspecto subliminar do acontecimento na forma de uma imagem simbólica. Então, não é um pensamento racional. O símbolo ele não se forma a partir de um pensamento racional, mas como uma imagem de algo que está acontecendo no seu inconsciente. Muito importante sempre lembrar que Freud ele foi o primeiro a tentar esclarecer de forma empírica qual é o pano de fundo inconsciente relacionado com a que está acontecendo na consciência. Dos sonhos, claro, né? Então, a consciência humana ainda não alcançou um grau adequado de continuidade. Ela ainda é dissociável e vulnerável. Afinal de contas, o que é realidade e o que é sonho? Essa linha demarcatória, onde está essa divisão? Se os símbolos, se os sonhos, eles nascem do nosso inconsciente, eles também não fariam parte de uma realidade, só que uma realidade para dentro, uma realidade inconsciente, mas que por isso não deixa de existir. Então, o sonho seria uma autorrepresentação de forma espontânea e simbólica da situação atual do inconsciente. Seria como um retrato do que está acontecendo no seu inconsciente, correlacionado ao que a sua consciência está sendo capaz de compreender ou de vivenciar ou de experienciar. Então, sempre há uma autorrepresentação daquilo que você está vivendo na consciência, no inconsciente. Ele oferece uma representação de conteúdos inconscientes, né, que se reúnem. Então, o inconsciente, ele reúne conteúdos de forma simbólica, em elementos, e cria o sonho. E apresenta o sonho para a consciência, para o ego. Então, a interpretação do sonho, ou a carta que o inconsciente manda, é direcionada ao ego. É para chamar a atenção do ego em relação à correção de determinados rumos. Ele visa também o processo de individuação. Individuação é um conceito que eu falei lá no módulo 2, mas resgatando. A individuação é a nossa inteireza, é nos tornarmos aquilo que nós nascemos para ser. Quando uma pessoa ela encontra uma maneira de viver na qual o seu mundo interno e aquilo que ela vive, como ela vive, estão em perfeita harmonia e coerência, nós podemos dizer que isso é o processo de individuação. Não é perfeição, é inteireza. Então, o sonho, ele visa esse processo de individuação, ele visa auxiliar o ego no sentido de realizar-se ou fazer escolhas a partir desse processo de individuação, para favorecer esse processo de individuação. Os sonhos são fontes de pesquisas da capacidade simbolizadora das pessoas, ele também serve a isso, e eles podem conter ideias novas. Olha que coisa interessante. Então, um sonho, ele não é apenas algo que você
reprimiu, ou que tem a ver apenas com o que você está vivendo na consciência, simplesmente. Uma coisa nova pode surgir lá das profundezas do seu inconsciente. Tem 2 exemplos que eu gosto de dar, que é, não sei se vocês assistiram o filme O Olho de Lorenzo. O Olho de Lorenzo tem um detalhe interessante. O pai do garoto, os pais estão desesperados procurando uma cura para o garoto, lendo muitas coisas a respeito da doença que ele tem. E o pai do garoto tem um sonho. Não sei se vocês viram isso no filme, quem assistiu. O garoto está embaixo da mesa e ele vê alguma coisa puxando os clipes. E os clipes, um enganchadinho no outro, sabe quando a gente faz aquela brincadeira uma correntinha de clipes? E ele vê alguém puxando, quando ele olha para baixo é o menino, o filho dele, que está ali embaixo puxando aquilo, e ele acorda, entendendo o mecanismo da doença. Ele não era médico, detalhe. E ele acorda entendendo qual é o mecanismo da doença, se eu não me engano, é um problema relacionado com a cadeia de aminoácidos, se eu não estou bem enganada. E aí ele entende o mecanismo da doença a partir desse sonho. Tem um sonho que tem um livro, eu tenho esse livro também, que é a pessoa que escreveu esse livro, ele tinha sonhos recorrentes, repetitivos, relacionados com a garganta dele está cortada. E ele teve esse sonho angustiava muito ele. E ele foi várias vezes ao médico para ver se ele tinha algum problema na garganta e foram feitos vários exames, não tinha nada. Mas algum tempo depois apareceu um câncer de tireoide. E ele de fato teve que cortar a garganta, né, para fazer a cirurgia. Não cortar a garganta, mas teve que fazer a cirurgia, que é um corte exatamente na garganta. E ele, a partir disso, ficou tão impressionado que acabou escrevendo um livro, Sonhos que Curam. Então veja como o nosso inconsciente tem uma capacidade enorme de simbolizar para orientação de rumo nossa, para orientação do ego. Então, a linguagem dos sonhos nos fornece com precisão as imagens apropriadas para atuar sobre as camadas mais profundas da psique e trazê-las à consciência. Então, o sonho sai das camadas mais profundas da nossa psique para alcançar a consciência, sempre com o propósito de levar uma mensagem. E o sonho, então, desta forma, se torna um lugar muito privilegiado para o ego. É uma carta que o inconsciente manda para você. O ego precisa interpretar essa carta, precisa ler essa carta, interpretar essa carta para compreender o que está acontecendo no nível inconsciente. O sonho deve ser tratado como um fato a respeito do qual não se fazem suposições prévias, a não ser a de que ele tem um certo sentido. É necessário aceitarmos que o sonho é uma expressão específica do inconsciente do sonhador. Assim, para entender os sonhos de outra pessoa, precisamos sacrificar nossas preferências e reprimir nossos preconceitos. Isso quem disse foi Jung. Então, é preciso que o sonhador seja muito ativo no sonho. A chave que abre a porta com as respostas à metáfora, ao enigma, aos símbolos, ao entendimento dos símbolos que o inconsciente manda para você, está em você. Não está no terapeuta, não está em ninguém, está no sonhador. Teve uma certa época que eu trabalhava no subúrbio ferroviário aqui de Salvador, lá na Secretaria de Saúde, mas num distrito sanitário lá no subúrbio, que eu tinha um grande amigo lá, eu fiz um grande amigo lá, e ficávamos o dia inteiro lá no subúrbio, almoçávamos por lá, em algum restaurantezinho de lá, e a gente conversava bastante. E teve um dia que ele chegou e disse assim: Isabel, eu sonhei com você, eu sonhei que você estava grávida. Cuidado. Eu disse, cuidado você, porque o sonho é do sonhador, veja lá o que é que você anda aprontando. Porque o sonho é do sonhador. Às vezes a pessoa diz assim, olha, eu sonhei que você tinha morrido. Cuidado, cuidado você, o sonho é do sonhador. Em que pese sonho de morte não significa necessariamente morte física, gente. É símbolo. O que está morrendo, o que precisa morrer. Por que o inconsciente manda essa cena de morte para mim, ou desta pessoa, o que esta pessoa traz, o que ela significa, como é a minha relação com ela.
Todas essas são perguntas que nós precisamos fazer quando sonhamos, sempre na busca do simbólico. Nunca tente interpretar o sonho a partir de um entendimento racional e dentro de uma coisa linear, porque o sonho é simbólico. Você não vai conseguir respostas ao pé da letra. É como você querer tomar um mito, uma metáfora, um mito ao pé da letra. Porque Cronos devorava os filhos. Está na mitologia grega. Qual é o significado simbólico disso? Cronos, cronologia, tempo, o tempo devora as coisas. Então é uma interpretação simbólica, não é uma interpretação ao pé da letra das coisas. O sonho funciona da mesma forma. Então vamos interpretá-lo a partir das mensagens simbólicas que ele traz. Qual é o significado disso? Qual é o significado desta pessoa no meu sonho? Que autorrepresentação do que eu estou vivendo na consciência esse sonho está fazendo ou trazendo? Porque, como dizia Mário Quintana, sonhar é acordar-se para dentro. Eu adoro essa frase do Mário Quintana. Sonhar é acordar-se para dentro. Que coisa maravilhosa, não é? Então, o que aconteceu? A mentalidade científica acabou por tirar um pouco de nós o contato com a natureza, dos instintos, com a nossa capacidade simbolizadora, que era tão presente em momentos para trás da história. Tirou isso, mas essa energia que fazia com que os seres humanos se movimentassem e expressassem a sua leitura de mundo a partir desta capacidade simbolizadora, porque se nós formos pensar no passado, bem no passado mesmo, homem das cavernas ou os primeiros hominídeos, eles criavam símbolos, tem os desenhos rupestres, tudo aquilo era símbolo de algo que eles queriam expressar. E essa energia desse contato com o inconsciente, que se expressava através dessa nossa capacidade simbolizadora, hoje é compensada pelos sonhos. Então, se nós já não fazemos mais aqueles rituais e aquelas coisas todas que caracterizavam povos da antiguidade, hoje nós temos os sonhos como símbolos do nosso inconsciente. Então, o sonho, ele traz à tona nossa natureza com seus instintos e modos próprios de pensar. Jung dizia assim, olha, aprenda tudo que puderem sobre simbolismo, mas esqueçam tudo quando analisarem o sonho. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer exatamente que se você não pode fazer uma análise de sonho já com um conceito prévio das coisas, se namore do seu sonho, perceba o sonho, perceba o que você sentia no sonho, perceba as cores do sonho e depois tente associar o enredo do sonho a algo que você está vivendo. É desta forma que a análise do sonho é possível. Os sonhos têm um lugar muito especial na clínica junguiana, porque ele é uma via régia de acesso ao inconsciente, porque a consciência está fora de combate, digamos assim. O ego está neutralizado no sonho, porque você está dormindo. Então, o ego está neutro. Tudo que vem diretamente, é um material riquíssimo, que vem diretamente do inconsciente. Outra coisa para analisar sonhos precisa ser a intuição. É indispensável a intuição na interpretação de símbolos. E, em geral, quando você acha o fio da meada do sonho, quando você diz assim, poxa, eu acho que esse símbolo aqui significa isso, isso e isso, e corresponde, você vai sentir imediatamente uma sensação de aceitação interna daquela explicação. Seja o terapeuta lhe ajudando, o psicólogo lhe ajudando na interpretação, seja você mesmo fazendo a sua própria interpretação. Quando essa interpretação tem a ver com a verdade que o sonho está querendo trazer, há uma aceitação interna imediata sua daquela explicação. Então, só pode explicar e conhecer quando colocamos nossa intuição,
sobre a base segura de um conhecimento real dos fatos e de suas conexões lógicas. Em primeiro lugar, é preciso, de fato, conhecer teoria, um pouco sobre sonhos. Você não pode usar só a intuição. Por isso que eu fiz questão de trazer alguns conceitos para que vocês possam. Não, vocês não vão ficar expert em psicologia analítica, não precisa. Mas não pode usar só a intuição. Tem que usar a intuição, ela é uma via importantíssima para compreender os símbolos, mas também precisa ter uma base segura de conhecimento, tá? Para fazer essas conexões lógicas da simbologia dos sonhos. O sonho, ele tem uma estrutura. Vamos lá a ele. Que estrutura é essa? A estrutura geral é exposição, desenvolvimento, culminância ou peripécia e solução ou resultados. Então, vamos repetir, né? O sonho tem exposição, que é abre o sonho. Você se vê numa praia, no mar muito azul e você caminhando na areia. Exposição. De repente, você continua andando, pensa em tomar um banho, mas não sabe se vai ou não. De repente, você vê surgir um lobo enorme de olhos vermelhos correndo atrás de você. Desenvolvimento e você sai correndo desesperado e entra na água. Culminância ou peripécia. Quando você entra na água, o animal entra junto, mas ele desaparece. Solução ou resultado do sonho. É assim o sonho. Nem todo sonho vai ter toda essa estrutura que eu criei aqui agora na hora para vocês, um sonho para fazer uma demonstração, mas nem todo sonho tem todas essas estruturas. Então, todo trabalho onírico é essencialmente subjetivo e o sonho é um teatro, no qual o próprio sonhador é a cena, o ator, o produtor, o autor, o público e o crítico. Então, o sonho é seu, tudo é você. Tudo que você vê no cenário do sonho é seu, lhe pertence, tá? Então, é isso por hoje, gente. A gente vai parar aqui na estrutura do sonho, né? Exposição, desenvolvimento, culminação, peripécia. E no próximo módulo, que vai ser o módulo 4, a gente vai estar falando sobre o objetivo, detalhando mais o objetivo do sonho, tá? O sonho, o que é que o sonho promove a nível psicológico? Nós vamos, no próximo módulo, falar sobre isso. Tá legal, gente? Legal que vocês estão assistindo esse vídeo. Se vocês chegaram até aqui, por favor, se inscrevam no canal. Isabel Guimarães dialogando com você, é muito importante para mim. Eu preciso alcançar um número de inscritos para começar a fazer também transmissões ao vivo, tá? Do Face. Ele não permite se você não tiver um número de inscritos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Aguardem o módulo seguinte, a gente só vai falar de sonhos agora, tipos de sonhos, sonhos arquetípicos, enfim, né? Vamos detalhar agora mais as questões a respeito dos sonhos. Então, eu espero você no módulo 4 do curso Aprendendo a Analisar Seus Sonhos. Um beijo!